Muito bem, eu cumprimento com a graça e a paz. Estamos nessa oportunidade iniciando uma série de treinamentos onde abordaremos assuntos relacionados à obra da colportagem. E nessa oportunidade eu quero te apresentar 7 aulas básicas, introdutórias, para que possamos avançar nessa obra tão importante. E de imediato eu preciso dizer que a Bíblia Sagrada, esse livro normalmente de capa preta, é a prova cabal, a prova viva da eficácia no ministério de publicações. Ao longo dos séculos, especialmente dos últimos 2000 anos, literalmente milhões de pessoas foram levadas a Cristo por meio das Escrituras. De maneira que Deus tem um plano especial com respeito ao processo pelo qual um indivíduo, muitas vezes no isolamento da sua intimidade, dentro do seu quarto, afastado de multidões, debruçado sobre a palavra, pode ter encontro real com o Evangelho e com a pessoa de Cristo. E o mesmo que ocorre através das páginas impressas das Escrituras Sagradas, do Novo e do Velho Testamento, também ocorre com livros inspirados e livros que falam a respeito do Evangelho e de temas ligados ao plano da salvação. E nessa oportunidade, eu quero iniciar apresentando alguns textos que vão dar base para a primeira aula de hoje, que significa o quê? Qual é o potencial da colportagem? É isso que veremos a princípio com alguns textos inspirados. Acompanhe comigo. A obra da colportagem será o meio de dar rapidamente a sagrada luz da verdade presente ao mundo. Há muitos lugares em que a voz do pastor não pode ser ouvida. Lugares que só podem ser alcançados por meio das nossas publicações, de nossos livros e revistas. Projetar-se-ão brilhantes raios de luz que iluminarão o mundo quanto à verdade presente. Que coisa maravilhosa! Veja, no Brasil temos experimentado isso. Muitos movimentos de reavivamento e reforma têm sido introduzidos em nosso país justamente por meio de publicações. E se mesmo aqueles que já conhecem o Evangelho podem aprofundar a sua fé por meio das publicações, o que dirá aqueles que eventualmente jamais tiveram acesso ao plano salvífico e à obra da redenção? E para falar um pouco mais sobre o potencial da colportagem, eu começo falando da história familiar, na qual um livro fez a mudança de toda a trajetória da minha família. Já são 5 gerações de adventistas na minha família, alcançadas por um livro vendido por um colportor. Em 1948, no Vale do Rio Doce, meus avós compraram um livro chamado O Vencedor em Todas as Batalhas, escrito pelo pastor Luiz Waldvogel, e através desse livro já são 5 gerações alcançadas. E de lá para cá, além de pastores, foram formados médicos, dentistas, enfermeiros, profissionais de diversas áreas, haja vista que os meus avós decidiram empreender uma revolução educacional em nossa família, levando os filhos para os internatos, e assim houve a comprovação de que, de fato, a obra da educação e a obra da redenção é uma mesma obra. Ainda sobre o potencial da colportagem, eu quero ler mais alguns textos aqui contigo. Assim, por meio da colportagem, a mensagem irá onde o pregador vivo não pode ir. E, para tanto, eu quero salientar um projeto que nós intitulamos de Pontes de Cura. É um projeto que está em andamento. Daqui a poucos dias, o primeiro carregamento de livros será entregue no sistema prisional de São Luís do Maranhão, onde milhares de livros serão destinados para os detentos naquela região do país. Veja, o potencial é extraordinário. Muitas vezes pregadores não podem entrar em áreas de periculosidade, pregadores não podem ter acesso aos detentos, entretanto os livros vão entrar nesses lugares. E esse é um trabalho que qualquer um de nós pode fazer. Se eventualmente você não tem oratória, ou se não tem a habilitação para entrar em determinados lugares, o livro entra no teu lugar. Durante os últimos 10 anos eu trabalhei como pastor na igreja adventista, lidando com distritos em algumas cidades do Brasil,
no estado do Espírito Santo, São Paulo, Maranhão. E, de fato, quando eu faço um contraste entre a minha experiência como pastor e a minha experiência como coportor, eu percebo que a coportagem proporcionou experiências missionárias que o próprio ministério não possibilitou, por várias razões. Dentre elas, agora nesse momento coloquei um terno para poder apresentar as aulas e ter uma aparência um pouco mais social. E por mais que um terno ou uma aparência mais clássica possa abrir certas portas e comunicar um estereótipo igrejeiro e cristão de um pregador dentro de uma igreja sobre um púlpito, ele abre algumas portas, mas fecha outras portas. O coportor, por sua vez, quando ele chega despretensiosamente num lar e adentra uma casa sem o aparato de terno e gravata, sem toda a autoridade eclesiástica, mas entra como missionário de sustento próprio e senta num sofá, numa cadeira de uma casa simples ou um pouco mais abastada e consegue ter acesso à intimidade de um lar, eu posso te garantir, milagres acontecem. Porque ali não tem toda a pompa religiosa que eventualmente reveste uma figura pastoral, ou de um padre, ou de um líder religioso, mas tem o aspecto simples de um missionário com livros em suas mãos, que está ali para fazer um trabalho de casa em casa, um trabalho humilde, um trabalho simples, um trabalho onde você ganha a simpatia, a confiança de alguém, que nos dias de hoje abre as portas para que um desconhecido entre. Todo esse processo abre margem para um milagre extraordinário. Eu já tive muitas experiências no campo da coportagem, eu coportei durante aproximadamente 6 anos, experiências estas que eu consigo enxergar, porque que muitas vezes, quando Jesus ele estava com os discípulos e visitava os lugares e fazia o trabalho, ele dizia para os seus discípulos: não digam quem eu sou, porque o anonimato de um coportor, ou o anonimato do Messias andando entre nós, abria portas que não são abertas quando a pessoa já tem uma prévia ou um preconceito a respeito de quem você é. A coportagem, e eu espero que tenha sido claro, ela te dá uma habilitação, uma credencial do céu, para você ter dentro do lar de alguém, dentro do estabelecimento comercial de alguém, dentro da intimidade de uma família, no que diz respeito ao seu ambiente domiciliar, você ter a mesma autoridade de um pastor, porém, sem a carga eclesiástica de um pastor. E eu posso te garantir, isso abre portas, isso abre oportunidades. Ainda sobre o potencial da coportagem, tem um texto que me chamou muito a atenção, eu quero compartilhar contigo. Veja: enquanto durar o tempo da graça, haverá oportunidade de o coportor trabalhar. Até que no céu seja dito, está consumado, haverá sempre lugares para trabalhar e corações para receber a mensagem. Perceba que potencial extraordinário. Nós estamos falando de um mundo em decadência, estamos falando de um mundo onde as tragédias sociais, o caos econômico, o desemprego, a falta de oportunidades, e por que não dizer, a angústia de pessoas que sentem um chamado missionário, mas se veem obrigados a trabalhar 8, 10 horas por dia em um trabalho que a pessoa não se sente realizada, não enxerga propósito, mas tão somente faz aquilo para obter o seu pão. A coportagem se coloca como um trabalho digno, um trabalho poderoso, um trabalho missionário, e que, enquanto durar o tempo da graça, haverá oportunidade do coportor trabalhar. Seria como afirmar que a coportagem pode te proporcionar um emprego vitalício. A maior parte das pessoas hoje buscam estabilidade, muitos se dedicam a concursos públicos, mesmo sem enxergar propósito ou sentido maior naquele empreendimento, única e exclusivamente porque enxergam ali uma estabilidade financeira. Mas eu preciso falar ao coração de alguém
nesse caso eu me dirijo a você, que enxerga que nem só de pão viverá o homem, para você que percebe que há no teu coração um anseio, um desejo de fazer algo a mais, algo maior, algo que tenha não apenas projeção para esta vida, mas algo que tenha projeção para a vida eterna. Se você pretende fazer algo que tenha um alcance maior do que os teus olhos podem ver, aquele comportor que vendeu um livro para os meus avós há quase 70 anos atrás, com certeza ele não enxergou, quem sabe pela fé, mas ele não enxergou os desdobramentos de vender um único exemplar de um único livro. Mas aquele livro fez uma revolução na história familiar das gerações que vieram dos meus avós em diante. E esse mesmo trabalho pode ser realizado por pessoas como você. O alcance da colportagem, portanto, ele extrapola aquilo que os nossos olhos podem ver. Muitos dos frutos de um colportor vão ser tão somente percebidos na eternidade, quando colportores que herdarem as mansões celestiais poderão observar que, através dos seus esforços evangelísticos, centenas ou milhares de pessoas foram alcançadas, tiveram suas vidas transformadas e puderam ser bênção nessa terra. Então, nessa primeira aula, que são 7 aulas introdutórias, eu quero plantar uma semente no teu coração, ou quem sabe, tão somente regar uma semente que já foi plantada. Fato é, eu quero te dar subsídios, elementos, tanto na minha vida e na minha experiência, quanto, sobretudo, no que está escrito, para que você compreenda que, assim como uma Bíblia, ou muitas vezes aquela porção do Novo Testamento, que alguns ministérios distribuem em hospitais, presídios, fazem um trabalho muito extraordinário, você também pode ser um instrumento de Deus para, através de literatura inspirada, chegar até o coração de pessoas que estão no vale da decisão. E eu tenho por certo que, se você tiver o mínimo de sensibilidade espiritual, você já deve ter percebido que os nossos dias estão contados. O tempo de fazer algo é agora. Eu convido você nessa primeira aula para considerar, tanto nos textos que eu li aqui contigo, quanto na tua própria consciência, e buscando também o livro O Colportor Evangelista, através da leitura desse material, você possa considerar o alcance poderoso da obra da colportagem.